Bom dia, é isso. Hoje, 19 de agosto de 2025, são 8 horas e 6 minutos. Eu estou aqui com um dispositivo aqui na minha mão, certo? É uma caixa de som digital, uma mini caixa de som digital produzido da marca Leon. Eu ganhei essa caixa de som de presente, certo? E eu acho que não tem mais de 6 meses, eu acho. Bom, se foi de presente, foi ali por volta de abril. Nós estamos no mês 4, né, para mês 8, tem 4 meses, certo? Mais ou menos isso. E ela, quando liga, ela enche o ambiente de luzes, certo? E fica então aí, sabe, disponível para ser acessada pelo Wi-Fi, não é Wi-Fi, é pelo Bluetooth, certo? Mas eu vinha usando muito pouco, ela estava ali encostada, sabe? E de repente resolvi dar uns usos aí, etc e tal. Mas de repente também ela pifou, não quis mais me dar atenção, tá certo? Tá aqui ela, né? Uma caixinha pequena, certo? Eu não sei qual é a potência, mas a questão, a qualidade dela é que ela é digital, então ela, sabe, filtra bem os ruídos, sabe? E apresenta o som musical, despido, sabe? E então o som musical se destaca. E eu saí sábado passado para tentar dar um jeito, porque é o seguinte, ela não quer mais, sabe, ela não quer mais acender, sabe, você liga o on, certo, e ela não reage, tá certo, as luzes não acendem, tá certo. Aí eu saí, veja, eu poderia sair, sabe, jogar no lixo, tá certo, mas eu não costumo, a minha consciência humana civilizada, sabe, não me permite, sabe, jogar no lixo um objeto desse, sabe, cheio de tecnologias. O João César de Castro Rocha diz, sabe, que os objetos eletrônicos, entre os quais o smartphone, as tecnologias de ponta, sabe, esses objetos que servem ao mundo da telecomunicação, sabe, ao mundo da hora, que é o mundo das plataformas digitais. Esses objetos nos colocaram, representam outros objetos que nos colocaram no mundo, sabe? Dentre esses objetos eu coloco a linguagem, tá certo? Eu iniciei este vídeo fazendo um assobiado, tá certo? Mas na verdade eu estava pensando era fazer aqui uma performance, sabe, de um campo de batalha onde Agamenon estava na Tessalônica, ali na Grécia, no mundo da Grécia Antiga, tá certo? Com seus exércitos, ele, sabe, é um rei aí, sabe, eu não estou lembrado a etnia dele ali, mas de repente ele foi se glorificando, sabe, reunindo exércitos e foi forçando outros reinos, cidades-reinos a aderirem, sabe, à sua causa imperial. Algo assim parecido com o que está acontecendo hoje no mundo, sabe, no mundo de Trump, sabe. Eu estava pensando muito ali, sabe, naquele cara gritando dentro do Senado romano, como é que chamava o cara, hein? Delenda Cartago, Delenda Cartago, sabe? Ali um senador romano, como é que chamava ele? Assim, sabe, orientando ali os pares ali, sabe, para reagirem aos cartagineses, os cartagineses de Hannibal, que vinham, sabe, desde a fundação, rapaz, desde a fundação que os cartagineses estão ali no Mediterrâneo, no mar Adriático, como é que chama ali aquele? No Mediterrâneo mesmo ali, sabe, ali na banda da Sicília, sabe,
naquelas ilhas ali, ocupando aquelas ilhas, estou falando dos cartagineses, certo? E quando os romanos se puseram a se movimentar, saindo para a esquerda e para a direita, sabe, reagindo aos habitantes ali de outras cidades, reinos, sabe, e ali querendo ampliar território, aquela coisa toda, os cartagineses sempre davam apoio, sabe, sempre davam apoio. Então assim, sabe, eu não sei por que eu gosto tanto de história, porque de repente, sabe, o Marx falava disso, sabe, falava da história, Hegel falava da história, tá certo? O materialismo que eu defendo, sabe, é o materialismo histórico dialético, que justamente reflete os conflitos humanos, sabe, que vão se pondo aí, e dentro dos conflitos humanos, esses conflitos humanos, eles são violentos, são de guerra, certo? Aí, de repente, eu queria ter começado este vídeo dando um grito, tipo assim, Aquiles! Aquiles! Esse era o Agamenon. Eu não posso gritar mais alto que eu estou aqui na beira da rua, certo? Dentro de uma casa, entre duas casas, tá certo? O vizinho aqui à minha esquerda, acho que ele não está porque ele já foi para o trabalho, mas aqui tem uma casa que tem, tipo assim, sabe, uma pensão, não é bem uma pensão, é uma casa dividida, uma casa de 2 pisos, sabe? Tem ali o dono, sabe, da casa aluga para várias famílias, sabe? Ali, tanto embaixo como em cima, então eu não estou sozinho. E se eu me puser aqui, sabe, a gritar, a fazer performances na base do grito, tá certo? Como faz o Conde, rapaz, o Conde, 23 horas, sabe? O cara se põe a gritar na porra da live dele, sabe? Aí eu tô querendo assistir na TV, sabe? E fico incomodado porque eu tenho receio de acordar os meus vizinhos aqui, tá certo? Porque me interessa as notícias, sabe? Ele faz um apanhado, uma resenha das notícias que aconteceram durante o dia, e nesse exato momento, quando está começando a live, às vezes, sabe, eu acordo e me interesso, sabe? Aí o cara fica gritando, feito um desesperado. O Jô Soares, quando fez ali, sabe, quando ele estava vivo, ele fazia um tal de talk show, o programa dele, Jô, às 11h30, qualquer coisa assim, às 11 horas, 11h30, não sei. E ele escolheu esse horário, o Jô, porque ele dormia a parte da manhã, ele e o Roberto Carlos, certo? Dormiam a parte da manhã, e o Zé Wilson também, tá certo? O meu irmão que faleceu. Eles davam preferência, sabe, por trabalhar à noite, quando tudo está silêncio, tá certo? E o Conde, então, rapaz, fica gritando. E assim eu aqui gritando, diz que Aquiles, Aquiles, isso era o Agamenon, rapaz, irmão de Menelau chifrudo, sabe? E gritando, chamando o herói dele, sabe, o lutador dele, o campeão dele, tá certo, para enfrentar o rei tessalônico, que eu não lembro o nome, tá certo, mas era um rei por trás de quem estava um exército, mais de 10 mil, sabe, soldados, aquela coisa toda, tá certo, e o tessalônico entendeu que podia ser para porrada com Agamenon, vê se pode. Mas aí, sabe, para evitar mortandade, não sei quem foi que propôs, não sei se foi o Tessalônico que disse, olha aí, Agamenon, é o seguinte, olha, ao invés de a gente aqui, sabe, sair pra porrada aqui, sabe, e colocar os nossos soldados para se matarem, claro que a gente vai afastar, vai arredar e vai deixar eles se matarem, tá certo? Tu vai pro teu lado e eu vou pro meu. Aí tu vai te afastar e vai deixar teus soldados se matarem aí junto com os meus, tá certo? Mas ao invés de a gente fazer, rapaz, essa sanguinolência toda aí, bora fazer o seguinte, tu traz o teu campeão, eu tenho meu campeão aqui, tá certo? E aí os dois lutam, tá certo? Se o vencedor, tá certo, vai dar as regras aí, sabe? Vai dar aí a direção, tá certo? Aí tu vai dizer o que é que tu queres fazer, tá certo? Se tu quiseres que eu fique contigo, eu fico. Se tu quiseres meu exército, eu te dou, aquela coisa toda. Aí o Agamenon ficou olhando assim pra cara do cara e disse assim, tá bom, se é isso que tu queres, tá certo? Aí o rei da Tessalônia chama o campeão dele, certo? Eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome, tá na ponta da língua, mas eu não vou lembrar. O ator, rapaz, é um cara, não sei se ele é um australiano, sabe, porra, um cara medonho, sabe, assim, de mais de 2 metros de altura, tá certo? Eu já fiz um vídeo e eu acho que eu dei o nome do vídeo com o nome desse cara aí, tá certo? Aí sei que o rei da Tessalônica chama o herói deles, aí vem aquele monstruoso assim, tá certo? A Chevrolet uma vez fez uma propaganda, uma matéria, como é que te fala, hein? Fez aí uma propaganda dela, certo? E com essas cenas aí, não sei se foi a Chevrolet ou foi aquela empresa francesa, a Renault, eu não sei qual foi. Aí o herói vem, certo? O campeão vem assim, um cara de mais de 2 metros de altura, sabe? Com lança, espada, aquela coisa toda, escudo, sabe?
Aí o cara, o rei da Tessalônica, certo, já se dando assim, vencedor, tá certo? Acha graça, dá um sorriso irônico assim, sabe? O sorriso saindo pelo canto dos lábios, sabe? Aí o Agamenon fica olhando assim para ele, tá certo? Aí é quando ele grita, Aquiles! Aquiles! Só que o Aquiles não tava lá, bicho, são agora 10 minutos de vídeo já, eu enrolando aqui, tá certo? Um bocado de coisa para falar e eu enrolando aqui. Eu quero falar do Flávio Dino, sabe? Do Xandão. E quero falar do Trump, mas não é novidade. Mas tudo isso que eu estou falando de opressões de povo sobre povo, tá certo? E o que os estadunidenses estão fazendo hoje através do Trump, tá certo? É a mesma porra que havia, sabe, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, tá certo? Aí, rapaz, o Agamenon chama Aquiles e o Aquiles não vem, certo? Chama, o Aquiles não vem. Aí alguém chegou e disse, Majestade, ele não está aqui. Ele está no acampamento ainda. Aí disse, rapaz, esse cara é foda, vai chamar, manda alguém lá chamar. Aí um moleque, sabe, não sei o que esse moleque fazia ali no meio dos soldados, sabe? Pega um cavalo e vai lá pro acampamento e encontra o Aquiles na tenda dele, sabe? E tava lá deitado com uma mulher com quem ele passou a noite, sabe, bebendo e trepando, aquela coisa toda, tá certo? A mulher escanchada em cima dele, em cima da cintura dele, sabe, ele por baixo, aquela coisa toda, certo? Aí o garoto chega, olha, vê aquilo ali, eu disse que era uma mulher, não disse que era o Patroclo, certo? O diretor do filme, o roteirista, o responsável, sabe, pela produção do filme, poderia ter colocado o Patroclo ali, que era o primo dele, tá certo? Diz que primo, olha. Mas aí o filme mostra uma mulher, certo? Aí ele chama, bate, toca, empurra assim o ombro dele, assim, e ele acorda o Aquiles, sabe? O que é, moleque? Aí o moleque diz assim, estão lhe chamando ali na guerra. O que, rapaz? Estão lhe chamando ali na guerra. Que guerra, rapaz? Não, o rei mandou eu vir lhe chamar aqui, que ele tá lá, ele mandou eu lhe chamar. Aí o Aquiles fica assim, porra, esse cara é foda, esse Agamenon, porra. Aí ele pega, afasta assim a perna da mulher de cima dele, o corpo da mulher, sabe? E aí ele se apruma ali. O cara nem tomou café, nem porra nenhuma, sabe? Eu não sei se ele dá uma golada no resto de vinho que tinha por lá, assim, pra destemperar a boca, sabe? Não sei se ele fez isso. Aí ele pega, sai da tenda dele, sabe? O moleque já tinha corrido, pega o cavalo dele, sabe? Aí ele pega a espada dele, coloca na cintura, pega o capacete, o moleque dá o capacete pra ele, sabe? Aí o moleque disse, eu posso ir com o senhor aí atrás? Eu tô inventando, certo? Aí o Aquiles olha assim, Aí ele pega e sai na direção lá do campo de guerra, tá certo? Pá, pá, pocotó, 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 certo? Quando chega lá, ele desce, sabe? E vai, aí passa ao lado do Agamenon, o Agamenon puxa o braço dele assim para querer falar, tô inventando aqui o texto, certo? A cena. Aí ele nem dá bola, tá certo? Ele já vai logo passando direto, certo? Pra frente do campeão dos Tessalônicos, certo? Eu só sei, rapaz, tem umas petadas, sabe, que ele dá de cima para baixo. Uma espetada que ele dá de cima para baixo, sabe? Em cima do ombro, rapaz, sabe? Do campeão dos Tessalônicos, sabe? Porra, ele se desvia de uma lança, sabe? E vai correndo, sabe? Se desviando, joga pra esquerda, joga pra direita, pula, salta, entendeu? E dá um salto e enfia, porra, a espadinha dele assim no ombro do cara, sabe? De cima para baixo, bem na direção do coração, sabe? Aí os gigantes, sabe? Dá uma bambeada assim nas pernas e cai. Pareceu a queda de Golias, tá certo? Que o Davi matou. Assim, eu fico pensando nessas coisas assim, fico pensando no Agamenon, fico pensando no rei dos Tessalônicos, eu deveria, sabe, fazer uma cortesia ao rei dos Tessalônicos e lembrar, tá certo? Aí, imediatamente, como eu tô ali, sabe, ali perto de Troia, tá certo? Eu me lembro, o mesmo Aquiles, sabe, depois ali, deitando e rolando ali, sabe, deixa eu limpar o nariz escorreu uma secreçãozinha aqui, incomodou, e eu passei a mão e melequei o dedo. A minha filha disse que isso aí é questão de ácaros, certo? É questão de micro-organismo, é questão de poeira, essas coisas assim. Aí ela diz assim, limpe sua casa. Ah, porra. Ai, ai. Aí eu só sei, rapaz, que esses caras, esse mesmo exército do Agamenon, sabe, aproveita ali, sabe. Bom, aí o Aquiles mata o cara, certo? Eu acho que o Tessalônico ali fica humilhado, sabe, e cede seus soldados ali no cerco. E isso imediatamente me faz lembrar, outro dia o algoritmo me mandou, sabe, uns documentários sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Primeiro, ali a invasão da União Soviética, do território russo,
ali do território russo pelos nazistas, tá certo? O Hitler era um anticomunista, tá certo? Ele era um cara de direita, era de extrema direita, tá certo? E por ser de extrema direita, era de direita. Então, sabe, ele era capitalista, certo? Aí, sabe, sabe, tinha as concepções individualistas dele, sabe? Enfim, essas coisas aí de liberalismo, essas coisas assim. Mas o cara era capitalista, tá certo? E então, e dentro do capitalismo, a União Soviética afrontava o capitalismo, foi ali, sabe, a União Soviética representava um movimento anticapitalista. Como hoje o BRICS representa uma mitigação, sabe, do capitalismo também, tá certo? Eu digo uma mitigação porque eu não estou muito seguro da posição do Trump, do Narendra Modi e ali. Da África do Sul talvez venha, tá certo? Uma posição anticapitalista, mas da Índia não sei se vem, tá certo? E da Rússia tenho certeza que não vem. A China é segura que vem, a China é anticapitalista. E o Brasil, sabe, fica no meio aí bambeando com o Lula, tá certo? Eu não sei até onde. O Lula é meio anticapitalista, digamos assim, tá certo? Mas o fato foi, rapaz, sabe, que o Hitler invadiu, quando já são 16 minutos, ele invadiu a União Soviética, ali o território da Rússia. Aí depois, rapaz, o sexto exército, era essa coisa do documentário, tá certo? Ali havia ali um teatro de jogo de guerra, tá certo? Onde um general russo, um marechal russo, eu não sei o nome dele agora, mas o nome dele aparece no documentário. Ele faz uma manobra, sabe, que coloca o sexto exército nazista ali, sabe, encalacrado, prisioneiro, cercado, entendeu? E eles, cara, vão pegando não sei quantos mil soldados, sabe? Porra, era soldado pra dedé, soldado nazista, tá certo? Eu não sei quantos foram no final, sabe? Eu só sei que fizeram prisioneiro, rapaz, a dar de pau, tá certo? Esses caras, esses prisioneiros, rapaz, ali no frio da Rússia, sabe? Eles iam morrendo, eles morriam em pé, tá certo? Morriam em pé, morriam deitados, morriam sentados, sabe? Morriam de doença, morriam de dor, de disenteria, difteria, não sei qual é a diferença de difteria para disenteria, sabe? Caganeira, eles morriam de caganeira, eles tinham infecção intestinal, sabe? Todo tipo de infecção, morriam de fome, sabe? Uma coisa tremenda. Depois disso, os nazistas se vingaram, sabe? E lá na Polônia, no território da Polônia, criaram campos de concentração. Tem um campo de concentração lá famoso, como é que chamava, hein? Não vou lembrar agora. Onde ali, sabe, milhares de soviéticos também, de soldados soviéticos morreram. Mas o que me chamou a atenção foi que ali, sabe, na invasão do território russo, havia, além de alemães, tá certo? Havia italianos, havia húngaros, havia, sabe, ali romenos, italianos, até italianos estavam ali, rapaz, no território da Rússia, muitos filhos da putas ali morreram, sabe? Eu fico pensando, esse negócio de morrer em campo de batalha é foda, sabe? Distante dos entes queridos, sabe? Dos filhos, sabe? Da mulher, sabe? Veja que a batalha ali era uma batalha de homens, certo? O exército russo, soviético, sabe, aqui colocava a mulher para ir para porrada, sabe, tinha umas mulheres aí danadas, valentes, sabe, que atiravam de longe com rifles de precisão, as snipers, certo? Porra, bicho. E os nazistas ficavam olhando assim, sabe, quando faziam captura dessas mulheres, eles não sabiam o que fazer, ficavam embanaнаdos. Mas eu falei, tá falado, eu não quero mais falar de guerra, tá certo? E eu falava do Agamenon, tá certo? E eu falava do Aquiles, mas eu queria avançar um pouco mais. Eu falei, como é que chamava? Tá na ponta da língua o nome daquele senador, sabe, que gritava, sabe, da lenda Cartago. E eu acho que hoje, sabe, os BRICS, no seu conjunto, para não dizer que é só o Brasil, mas os BRICS hoje são os cartagineses do tempo dos romanos, sabe, que ameaçava ali Roma, sabe, os cartagineses do Hannibal, sabe, que não quis porque pôde, sabe, mas ele não quis invadir, sabe, a cidade de Roma e colocar a bunda suja dele, como fez Odoacro. Flávio Odoacro era um Érulo, sabe, memória não me traz, tá? O pessoal diz que ele era um soldado romano, mas não era. Ele era um Érulo, eu acho, sabe? E havia ali, nessa história aí, sabe, dos romanos quando faziam conquistas, eles pediam a integração dos exércitos, dos povos conquistados, sabe, incorporarem o exército romano, tá certo?
E é nisso que eu me lembro que aí, sabe, quando fizeram a invasão da União Soviética, da Rússia, havia italianos, havia romenos, havia húngaros, sabe, tudo dentro ali, sabe, apoiando ali a invasão da Rússia ao lado dos nazistas germânicos, alemães, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer que essa coisa é foda, bicho, quando já são aí 20 minutos de vídeo, tá certo? Aí veja que eu comecei assoprando, assobiando, o Bom Dia Guma, deixa eu passar ali adiante, são 8 horas e 25, eu tenho que terminar a porra desse vídeo, hoje são 19, e hoje são 19 terça-feira, rapaz, é dia de rezar, rapaz, sabe? Quando eu penso nesse negócio de reza, essa religião, essas coisas todas, tá certo? Esse pessoal que se situa aí nesse plano aí, eles estão no plano da estética, tá certo? No plano das emoções, tá certo? No plano das irracionalidades, tá certo? E do outro lado tem o plano da ética, o plano é da cidadania, o plano da política, tá certo? O plano é da razão, o plano do logos, tá certo? E o par de oposição de análise teórica ao logos é o caos, tá certo? Então veja que a religião ela se situa nesse mundo aí de caos, tá certo? No mundo do caos, no mundo da imprecisão, que é onde o porra do Trump, sabe, situa o discurso dele de extrema-direita, tá certo? O Trump opera com a teoria do caos, tá certo? A teoria da desorganização, tá certo? Das coisas, assim, o mundo sem lei, o mundo sem organização, assim, não é que seja bem sem organização, ele quer o mundo livre, sabe, um mundo libertário, um mundo assim, sabe, só favorável à liberdade dele, sabe, a liberdade é de mais ninguém, tá certo? É assim que ele faz. Aí a gente cai nesse momento aí que a gente está vivendo agora, sabe, o Dino se manifestou aí, sabe, num parecer, numa decisão, não foi bem um parecer, foi numa decisão dentro de um processo de uma tal de ADPF, sabe? Ação Declaratória de Preceito, ADPF de Preceito Fundamental, tá certo? Dentro de um caso aí que está sendo discutido no Supremo, e ele catou esse processo, estava com ele, rapaz, e ele aproveitou pegar esse processo para dar uma rebanada, sabe, uma rebanada ali, sabe, como faz aquelas baleias cachalotes assim, sabe, para essas coisas assim, esses bichos medonhos aí, sabe, que usam o rabo, a cauda assim para dar uma porrada no inimigo, tá certo? E o Dino fez isso, rapaz, deu uma rebanada assim, sabe, violenta, feito um cachalote gigante, tá certo? Porra, e pegou no peito do Trump, sabe? Ou não pegou no peito não sei de quem, não sei no peito não sei de quem pegou, tá certo? Onde ele deixa bem claro, rapaz, veja, então esse momento que a gente está vivendo é um momento de retórica, assim, sabe, momento de palavras, só que aí, sabe, aí foi por isso que eu fui lá para o mundo antigo, tá certo? Acontece que, às vezes, assim, sabe, se quer defender a diplomacia, se quer defender as palavras, o diálogo, como diz o Lula, a democracia não sei mais o quê, mas para quem tem a força, como tem um Trump, sabe, ele já manda encostar, rapaz, uns navios bem ali, sabe, ali no Mar do Caribe, ali, sabe, ali no Atlântico, ali, sabe, de frente ali, sabe, o Pacífico ali, de frente à Venezuela, tá certo? Porque ele quer partir por ali por cima. Eu estou imaginando aqui o mapa da América do Sul, tá certo? E ele invadindo a Venezuela, que está lá no norte, lá no extremo norte. É no norte caindo aí para o oeste, tá certo? Pô, bicho. E ele já mandou porta-aviões e tem soldados aqui já dentro do Brasil, rapaz, eu não entendo isso, como é que pode, esse momento que a gente está vivendo, e os caras fazendo treinamento ali na Caatinga, ver se pode uma porra dessa. Quem foi que falou a respeito disso, que não concorda muito com isso? Eu não lembro quem foi, mas eu não concordo também não. Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tem essa porra da palavra, que é aí, sabe, uma especificidade, não especificidade, tá certo? Uma especificidade construída, desenvolvida pelos humanos, tá certo? Porque nós somos seres sem especificidades naturais, tá certo? Porque a gente não tem dentes longos, a gente não tem garras longas, e a gente não tem musculação forte, sabe? Como tem uma onça, sabe? Que de repente mergulha, sabe? Sai nadando e o jacaré vê, tá na praia, na beira da praia e não consegue. Isso foi um vídeo que eu vi, tá certo? E de repente quando ele se movimenta para escapar, foi tarde demais, sabe? A onça pula em cima dele, aí tem um cara com um smartphone filmando e diz assim, se não tivesse sido filmado ninguém acreditaria. Aí os dois saem pra porrada, sabe? O jacaré querendo escapulir, sabe? Um jacaré de tamanho médio assim, sabe? E tenta escapulir, ele rodopia, aquele movimento que faz o jacaré, o crocodilo assim, sabe? Para aí, sabe, tirar alguma vantagem e não consegue. Aí, de repente, do outro lado, a onça buia, sabe? Depois de ter afundado, sabe? Ali, mais horas ali,
ela buia, boia, certo? Eu falei buia, certo? Mas é boia. Ela boia com aí, sabe, com as presas enterradas, sabe, no pescoço do jacaré, tá certo? Porque aí a onça, aí o que eu falo, a especificidade da onça é até a porra dessas presas, essas presas aí afiadas e longas, sabe, que ela crava na base do crânio sabe, do alimento dela ali, sabe, do jacaré, da presa, entendeu? E já era, ela quebra ali, sabe, a medula espinhal ali, sabe, porra, aí já era, liquidou, bicho. Então assim nós somos seres sem especificidades, tá certo? E a gente se põe no mundo, então, inventando essas coisas aí que a natureza foi nos... Não que a natureza, assim, a natureza ela tem um potencial desgraçado e cabe a quem é da natureza, os corpos da natureza, sabe, é desenvolver, sabe, essas potencialidades, sabe, que aí estão à disposição. O Nietzsche pensou nisso aí, sabe, é o poder de potência, certo? Em desenvolver essas potências que nós temos no corpo, sabe, que aí faz parte da natureza, que é a própria natureza em si, tá certo? Porra, essa coisa da matéria e da energia da matéria, aproveitar a energia da matéria. E eu estou de olho aqui na esquerda, mas eu acho que eu não vou conseguir mais fazer porra nenhuma, são 25 minutos de vídeo, mas eu falava assim, sabe, que o que a gente está vivendo aqui, eu anotei aqui, guerra de palavras, certo? O ser humano em sua plenitude, tá certo? O ser humano enquanto matéria, cheia de potências, tá certo? E o que aconteceu foi isso, o ser humano foi adaptando, então veja que as palavras, tá certo? O que são as palavras? As palavras são sons, eu anotei alguma coisa assim a respeito, tá certo? Eu anotei alguma coisa aqui, eu não sei se eu vou encontrar, tá aqui, eu coloquei aqui assim, tá certo? Quando falava do Dino, certo? O Dino pegou o notebook dele ali, sabe? Mandou ver, sabe? Escreveu. Aí ele fez uma defesa do Xandão, fez uma defesa dele próprio, tá certo? E fez uma defesa do judiciário e fez uma defesa do Brasil, porque no fundo, bicho, que está em questão não é o Xandão, o Dino, o judiciário, é o país, mas nem é o país, somos nós, cidadãos do povo brasileiro, rapaz, sabe? Que estamos ameaçados, sabe? De repente ali, sabe, aquela frota que está ali na costa da Venezuela, sabe, resolve, sabe, aquele porta-aviões desgraçado, resolve, sabe, mandar os aviões que estão ali, sabe, ali na pista, sabe, na pista dele, sabe, disparar, sabe, conduzir bombas e jogar na cabeça dos venezuelanos, e ali seus canhões ali se voltarem para o território, sabe, fazerem disparos aí, sabe, na direção de cidades venezuelanas. Esse risco que a gente está correndo aqui no Brasil, rapaz, sabe. E se alguém tiver que morrer, sabe, não vai ser o Brasil não vai morrer, o Brasil é uma figura, tá certo? Uma figura, uma abstração. Quem vai morrer são os corpos dos brasileiros, sabe? O meu corpo, o corpo de Ernest, tá certo? Que vai sucumbir, tá certo? E o corpo de outros Ernests aí, sabe, brasileiros, aquela coisa toda. Então veja, o que o Dino fez, sabe, foi usar a goela, sabe, foi usar a garganta profunda, o som, sabe, o som, as palavras, tá certo? E no momento que nós temos aí, sabe, é uma disputa como diz o outro aí, sabe, uma guerra de narrativas, tá certo? Mas as narrativas aí, do jeito que eles colocam, as narrativas são mentiras, tá certo? São invenções. Do nosso lado temos a verdade. Aí é que vem a questão, tá certo? O Trump, ele opera com a mentira, quando ele opera com o caos, sabe, dá essa liberdade para ele, sabe? De ele não se apegar, sabe, a verdade de Trump, sabe, é a verdade do dinheiro, a verdade do capital, é a verdade capitalista, tá certo? E é disso que se trata no mundo, tá certo? E aí eu escrevi aqui, sabe, o que nós temos hoje, então veja, quem tiver mais esperteza, sabe? Eu estava pensando que o Hobbes falou de lobos, tá certo? Mas o lobos tem a história do lobo, o lobo e o cordeiro, mas tem a história da raposa. A raposa e quem? A raposa e o cordeiro também. Eu não sei se a raposa tem condições de comer um cordeiro, tá certo? Mas a raposa também é um ser predador, tá certo? Eu não sei quem sabe, a quem a raposa come. As galinhas, pronto, as galinhas. A raposa, ela entra nos galinheiros, tá certo? Aí eu coloquei assim um apanhado, sabe, de felídeos e canídeos, assim, para fazer aí. Eu coloquei felinos e canídeos, mas eu acho que o correto é fazer a compatibilização aí, sabe, felinos
e caninos, tá certo? Ou felídeos e canídeos, e dentro dos canídeos é destacando lobos e raposas, tá certo? Porque esses bichos são medonhos, rapaz, sabe? O lobo, mas não tanto, tá certo? O lobo, mas não tanto, tá certo? O leão, a onça furiosa que, sabe, que mergulha, sabe? Ou ela cai em cima, ela tá trepada numa árvore, sabe? O jacaré nem tá olhando lá para cima, ele não tá vendo. Aí de repente ela se larga lá de cima do galho, sabe? Cai na costa do bicho, do jacaré, tá certo? E quando ela cai, rapaz, ela já cai com a boca escancarada, sabe? Cheia de dentes, tá certo? E levando a morte, sabe? Pro pescoço do jacaré, tá certo? E ali cravar ali no pé do crânio dele, sabe? Quebrar com as suas mandíbulas possantes, sabe? Com seus dentões ali, sabe? Cravar ali a resistência, sabe? É do corpo do jacaré, ele já era, vai virar boia, bicho, pra ela. Puta que pariu. Então esse mundo escroto, sabe, outro dia meus filhos observaram essa égua do pai, ele é muito apegado à biologia, certo? Uma figura estava falando de Maria da Penha, sabe, eu falei de testosteronas, minha filha reagiu dizendo que não era bem questão de testosteronas, eu insisti, aí eu fui por ali fazendo a defesa, etc, e fui buscando o homem biológico, o ser biológico que nós somos, tá certo? De repente nós somos, rapaz, essa onça medonha, sabe, com a garra poderosa, garra não, com as mandíbulas poderosas, os dentões dentro da boca poderosos, tá certo? Mas na verdade nós não somos nada disso, tá certo? A nossa especificidade não é a força bruta, tá certo? Não é, bicho, é a malícia, sabe? Eu não sei se a gente vai... Aí foi por isso que eu escrevi aqui a raposa, tá certo? E se fala que a raposa é inteligente, mas a especificidade da raposa também não é a força bruta, tá certo? A especificidade da raposa é a malícia, certo? A inteligência, a trapaça, tá certo? E eu penso que nesse sentido nós somos todos raposas, tá certo? Seres trapaceiros, tá certo? Eu estava pensando ainda agora ali no dilúvio, no tempo ali, sabe, de... como é que chamava? O Noé, tá certo? Que lidou com o dilúvio, e os seres humanos deturpados, degenerados ali, sabe? E Deus mandou o dilúvio, sabe? Para apagar todo mundo, tá certo? Quando já são 31 minutos de vídeo, e eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe? Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, eu vou ter que escutar para ver, tá certo? Eu não sei se eu coloco felídeos e canídeos, lobos e raposas, sabe, para destacar. Eu não sei se é isso, tá certo? Mas eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, caboclo falador. Eu tenho que falar, rapaz, esses 30 minutos aí, e falei, tá certo? E coloquei um bocado de razões aí, tá certo? E um bocado de ideias aí, tá certo? Então, meu nome é Ernest, sou o caboclo falador, tá certo? Um caboclo que fala muito, e quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.